o microfone no mudo ele vai ficar com a cor laranja, tá? Então verifiquem, por favor, se eles estão todos com a cor laranja para não atrapalhar aí o desenvolvimento da apresentação. Em segundo lugar, eu vou pedir para que vocês cliquem ali em cima no GoToMeeting, na ferramenta GoToMeeting, tá? E editem o seu nome e e-mail. Tá? É muito importante editar o nome e o e-mail, porque é justamente a partir dessa informação de nome e e-mail de vocês que eu vou conseguir encaminhar a apresentação para vocês. Tá? Então, vou guardar só um minutinho para que todos vocês preencham. Legal, com relação a perguntas, eu vou pedir para que todos vocês deixem as perguntas no chat, para que ao término da apresentação, o Weber possa respondê-las, tá ok? Então, podem deixar todas as perguntas aí no chat. Hoje nós vamos falar um pouco de sensores de movimento, né? Sistema de alarme de intrusão. Só que antes disso eu gostaria de explicar, ou pelo menos para quem ainda não conhece a Axion, eu gostaria de apresentar a Axion de forma muito rápida, tá? Bem, até para não atrapalhar o tempo aí de todos. Então eu vou explicar um pouco sobre a Axion Distribuidora. Bom, primeiramente eu queria deixar claro aí que nós temos a empresa é verticalizada, tá? Então nós temos comerciais, pessoas de vendas especializadas em cada uma dessas verticais, o que torna a Axion muito eficiente em termos de desenvolvimento de projeto. Tá? Nós temos uma área chamada de BMS, que é a área de Building Management System, mais voltado à automação predial, tá? Então toda a parte de automação, controle, eficiência energética e automação predial no geral, com a parte de ar-condicionado, nós temos condições de ajudá-los. A parte de security, que aí é basicamente a segurança física, né? Quando nós falamos de câmeras de monitoramento, softwares de VMS que justamente embutem inteligência nas câmeras de monitoramento, a parte de alarme de intrusão, isso é o que engloba a vertical de security. Depois nós temos a vertical de TI Network, muito focada especialmente em switches, access points, antivírus, e firewalls. Tá? E por último, a vertical de telecom, onde vocês vão encontrar praticamente todas as soluções de VoIP. Tá? Tanto gateways VoIP quanto telefones VoIP, então vocês podem ficar tranquilos, mas o que procurarem com relação à telefonia VoIP, vocês vão encontrar, soluções VoIP em geral, vocês vão encontrar nessa vertical de telecom. A Axiom ela é conhecida por ser uma distribuidora end-to-end, ou seja, uma distribuidora capaz de oferecer a vocês todas as soluções necessárias para um determinado projeto. Então não é necessário vocês cotarem em outros locais, vocês possivelmente vão encontrar na Axion todas as soluções que vocês precisam para o projeto de vocês, seja na vertical de automação predial, de BMS, segurança, TI Network ou telecom. Então contem com a gente. E além disso, é importante frisar que nós temos uma equipe de pré-vendas, que inclusive quem vai dar a apresentação hoje é o Weber, que faz parte da nossa equipe de pré-vendas, tá? Então nós temos uma equipe de pré-vendas bastante gabaritada para ajudá-los em projetos de qualquer uma dessas verticais, tá ok? Seguindo em frente, né, nós temos um portfólio completo. Aqui são algumas das marcas que nós distribuímos, né, tanto quando nós falamos da parte de TI Network, nós temos Sophos, quando falamos de segurança, a parte de segurança física de CFTV, nós temos Samsung, ProImage, hoje nós estamos trabalhando, voltando à parte de TI Network, nós estamos trabalhando com a parte de Team Client, enfim, isso é só um overview aí das marcas que nós trabalhamos. Para quem tiver mais interesse, após esse webinar, vocês podem mandar um e-mail para mim, provavelmente vocês receberam um e-mail aí do Eric, eu posso encaminhar o portfólio da Axion, onde vocês vão ter todas as nossas marcas de maneira bem descritiva, então podem encaminhar um e-mail para mim que eu posso encaminhar uma apresentação mais específica da Axion Distribuidora, tá? Bom, por último, mas não menos importante, hoje nós temos cerca de 2.000 revendas cadastradas no nosso portfólio e 1.200 realmente ativas. O importante dizer com esse número é que nós temos uma atuação em praticamente todos os segmentos de mercado, né? Na parte de varejo, governo, condomínios, construção civil, operadoras e realmente muito mais. Hoje eu posso dizer que a Axion tem uma expertise que pode ajudá-los em projetos em qualquer um desses segmentos. Tá? Quando nós falamos de estrutura, hoje nós temos o nosso estoque que fica em Anápolis, lá em Goiânia, então nós temos um estoque bastante estratégico, ou seja, para servir todos os estados do Brasil, né? Então, por isso o posicionamento desse estoque na região praticamente central aí do Brasil. E o nosso escritório comercial, ele fica muito próximo aqui do Porcódromo,
para quem não conhece. Mas o Porcódromo, ele é o estádio do Palmeiras, né? Ele fica do lado do Allianz Parque. Ele fica bem do lado do Allianz Parque. Então, para quem quiser vir tomar um café com a gente, fiquem à vontade, vocês vão ver muito bem o estádio é muito bonito, brincadeiras à parte, o estádio é muito bonito. E fica aí o meu convite para que vocês venham conhecer aqui a Axion, bater um papo com a gente e tomar um café. E também tirar algumas fotos do estádio, por que não? Gente, eu acho que da minha parte é isso. Weber, a palavra é sua. Vamos começar agora com o tema especificamente dito, tá ok? Muito obrigado, gente. Ok, obrigado, Eric. Todos me escutam bem? Ok, o pessoal falou que sim. Bom, antes de mais nada, né, obrigado pelo tempo de vocês tá nesse webinar. Como o Eric falou, eu faço parte da equipe de pré-vendas da Axion. Posso estar auxiliando vocês no projeto que vocês passarem para a gente, toda essa parte de suporte. Eu conto com isso, né, ao final dessa apresentação, pode mandar para a gente sim. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre o conceito, né, é mais conceitual sobre o sistema de detecção e alarme de intrusão. Então, começando aqui, né, falar um pouquinho sobre a nomenclatura do sistema, que a gente vê um pouco no mercado vários nomes para o mesmo sistema, né? Mas o nome correto é Sistema de Alarme de Intrusão, com a sigla SAI. Você pode encontrar também em alguns memoriais descritivos, propostas comerciais, né? Mas só que também existem variações de mercado, que é sistema de intrusão, sistema de alarme, proteção perimetral. Todos esses nomes se referem ao mesmo sistema. Não tem problema nenhum. É só, né, para deixar definido isso, qual que é o nome correto do sistema. Bom, e qual que é o objetivo principal desse sistema em si? O objetivo principal é avisar a intrusão não autorizada, né, dentro do ambiente para os usuários, ou seja, ele simplesmente vai avisar. Existe um conceito na cabeça do cliente final, que é o seguinte, ele acha que instalando um sistema desse, muitas vezes, né, a gente percebe que ele acha que vai evitar a intrusão. Não vai. O sistema em si, ele avisa, ele notifica. E quais são os modos de notificar o usuário em si? Pode ser desde por modos sonoros, né, como sirenes em si, ou fazer notificação via e-mail, via SMS também. Mas o que é importante realmente ressaltar aqui nessa parte é que o sistema ele avisa, ou seja, ele dá tempo para que o usuário tome as ações, né, que ele tem a tomar de acordo com o evento ocorrido. Ele ganha tempo para tomar as ações. Esse que é o objetivo principal desse sistema de alarme de intrusão. Bom, e quais são os ambientes, né, que estão instalados esse sistema, então? Pode ser desde de ambientes internos em si, que eu acho que é o comum que a gente acaba vendo mais, mas também existe sistemas para ambiente externo. Então, o que é importante aqui nessa parte é saber que existem esses dois tipos de equipamentos, né, em si, para o ambiente externo e externo, para na hora do projeto não fazer a seleção errada, né, que aí na hora da instalação pode acabar danificando, por ação de intempéries de chuva, entre outros. Então, existe produtos para os dois ambientes em si, com as proteções, certificações também adequadas para cada tipo de ambiente. E quais são as tecnologias em si, né, envolvidas nesse sistema de alarme de intrusão? A gente pode, hoje em dia já existe, né, há um bom tempo já, sistemas sem fio, com radiofrequência também, ou que é o convencional, que normalmente nós vemos instalados, são os equipamentos com fio. Ambos funcionam muito bem, não tem problema nenhum, tanto com o sinal, interferência, funcionam muito bem em si, né? Também, e podem também ter sistemas mistos, que você trabalha uma parte do ambiente com radiofrequência, né, sem fio, e também uma parte com fio, não tem problema nenhum. Você pode trabalhar com um sistema tipo misto. Bom, falando um pouquinho sobre componentes desse sistema no aspecto geral em si, todo o sistema de alarme de intrusão basicamente vão ter esses três itens, que seria a central, o teclado, né, e os sensores em si.
Bom, o papel da central, basicamente é meio que intuitivo. Basicamente você vai interligar os sensores nessa central. É ela que faz todo o processamento de parâmetros, de lógicas, para fazer ativação ou não, né, das sirenes para notificar o usuário em si. Esse é o papel da central. E o teclado em si? O teclado ele serve tanto para operação e programação do seu sistema, ou seja, toda a programação pode ser feita via através de teclado. Definições de textos, senhas, programação lógica, pode ser feita através do teclado, assim como operação, também como ativação e desativação do sistema, o horário que você quer ativar ou desativar. Basicamente, todo o sistema, o funcionamento normal é sobre esses 3 itens em si. Bom, aqui vem uma definição conceitual muito importante, que é basicamente o que faz definir o tamanho da sua central de monitoramento. Ou seja, aqui, como vocês podem ver, existem zonas, né? Zonas, zona 1, zona 2, zonas diferentes entre si. Por que isso? Essas zonas são elas que vão receber os textos que vai ser notificado, apresentado para o seu usuário final. Ou seja, é muito importante que cada ambiente seja colocado em uma zona. Por exemplo, esse quarto aqui está na zona 1, esse outro quarto está na zona 2. Se eu colocasse eles na mesma zona, eu não conseguiria saber em qual ambiente eu tive o alarme, se isso aqui fosse uma zona única. Por isso é importante ter a separação e diversas zonas realmente no meu sistema. Mas isso não impede, como nessa zona 3 eu tenha 2 sensores dentro da mesma zona em si. Ou seja, se esse detector aqui detectar algum evento ou esse detector, o que vai ser apresentado para o meu usuário final é realmente o texto dessa zona inteira aqui, desse ambiente inteiro. Então isso é muito importante e a central ela é definida dessa forma. Eu quero uma central com 2 zonas, com 16 zonas, com 64 zonas. É exatamente isso que faz a definição do tamanho da sua central. Por isso é bem importante, né, entender esse conceito básico de zona do seu sistema, o que é essa zona, para conseguir definir o tamanho da sua central e do seu projeto em si, né? Bom, referente a sensores, existem diversos tipos de sensores, né, em si para vários ambientes também, ambientes interno, externo e várias aplicações. Eu vou falar basicamente o conceito de funcionamento de cada um, aqui que está sendo apresentado, como sensor de presença, sensor de vibração, sensor acústico, contato magnético e botão de pânico. Falando um pouquinho, né, básico do conceito de funcionamento do sensor de presença, basicamente ele é um infravermelho, então ele faz o monitoramento através desse campo de radiação infravermelha. E a partir do momento que um corpo, né, entra nesse campo de radiação infravermelha, esse campo se altera, fazendo com que o detector dê a notificação para a central e assim para o usuário final, ele vai dar o alarme. É dessa forma que o sensor de presença comum ele é ativado, o funcionamento dele, né, em si. De uma forma bem simplista, é dessa maneira que eles funcionam. Existem os sensores de vibração, ou também no mercado é conhecido como sensor de impacto, que praticamente qual é a função dele, né? É detectar, como o nome já diz, a vibração. Por exemplo, aqui nessa imagem temos a furadeira fazendo furação, furando uma parede. Assim, no momento que a parede começa a vibrar, esse detector está instalado nessa superfície, né, que é a parede, ele detecta essa vibração e ativa o nosso sistema de alarme de intrusão. Ou seja, esse tipo de sensor pode ser muito bem, na verdade ele é muito bem vendido para bancos, para cofres, por exemplo, onde que não, né, normalmente não pode ter nenhuma vibração. Se tiver vibração, já é um evento suspeito. Então, em bancos é muito alocado esse tipo de sensor. Todos esses sensores, né, possuem ajuste de sensibilidade, isso é importante falar, você consegue aumentar ou diminuir a sensibilidade do sensor, né, para diminuir ocorrências de alarmes falsos em si. Então, existe esse tipo de sensor de vibração, ele é muito vendido também, muito utilizado. No ambiente mais comercial, residencial, também pode ser aplicado o sensor acústico, ou conhecido normalmente no mercado como quebra-vidro. Por quê?
partir do momento que você há a quebra de um vidro, ele emite uma onda sonora numa frequência específica. Esse detector em si, ele possui realmente um microfone interno dentro dele que capta essa onda, esse som. Então, com os parâmetros internos que já vem, né, programado de fábrica, tudo, ele consegue comparar essa onda sonora específica com a base dele, e a partir daí ele fala, ó, isso vai ser um alarme de intrusão. Então é basicamente isso que ele é o princípio de funcionamento dele. Ele é muito utilizado para fachadas de banco, por exemplo, ou lojas comerciais que têm fachadas de vidro, casas, né, janelas em si. Pode ser acoplado. Mas basicamente é isso, né, o princípio de funcionamento dele. O sensor magnético, né, o contato de porta ou sensor de abertura, também é conhecido no mercado. Basicamente ele é um contato magnético, então existe dois ímãs, né? Ele é alimentado de um lado, existe um campo magnético, que são essas linhas vermelhas aqui, que estão sendo representadas. A instalação dele é feita ou no batente, pode ser tanto de sobrepor, ou existe modelos de embutir, você pode embutir isso na fechadura, no batente, uma parte do sensor e a outra deixando a outra folha da porta, né, que irá abrir. Então, a partir do momento que você a abertura da porta, ou seja, a separação desses ímãs, ele sai, né, do campo magnético onde estava sendo monitorado e a partir daí ele dá o alarme de intrusão para o sistema. É dessa forma o princípio de funcionamento desse tipo de sensor. Bom, até agora a gente falou, né, basicamente dos principais sensores de alarme de intrusão interno. Agora eu vou falar só rapidamente dos sensores externos aqui. Bem, também conhecido como sensores de barreira. Você pode ter aplicações dele desde estacionamento, jardins de prédios comerciais, né, em si, shopping centers também, ou até própria residência, né? Nós encontramos eles muito instalado em cima de muro, por exemplo. E existem vários modelos. Existem modelos com vários feixes de luz infravermelho, né, nesse caso, né, tendo um emissor e um receptor de um outro lado. Então, pode ter de 4, 5, 6 feixes de luz ou apenas um feixe de luz único. E o princípio de funcionamento dele é bem simples. Como existe um emissor que manda o sinal, né, infravermelho, um receptor, aqui um feixe de luz recebendo esse sinal, basicamente quando você há a interrupção desse sinal por uma barreira humana, uma barreira física, o sistema reconhece isso como um alarme de intrusão. E aí dispara a sirene e notifica o usuário. Basicamente o princípio de funcionamento é bem simples mesmo, e é dessa forma que é feito. Aqui é só uma representação, né, da instalação desse tipo de sensor numa residência, em cima de um muro. Então fica uma instalação bem limpa, né, em si, não fica nada visualmente desagradável. É bem bonito, fácil de instalar, é muito importante falar isso, que esse tipo de sistema de alarme de intrusão é muito simples de instalar, realmente, não precisa fazer nenhum curso específico, nada disso. Ele é um sistema muito fácil de instalar. Bom, aqui nós temos dois tipos de tecnologias que é importante falar desses tipos de sensores, que vocês vão, quando pedir cotação ou receber memoriais, vão vir com essas descrições também. Se o sensor em si, infravermelho, vai ser passivo ou ativo, ou seja, se ele vai ser IVP ou IVA, né, como está sendo demonstrado nessa apresentação, o sensor passivo em si, basicamente, ele não precisa de um receptor, de um feedback em si. Ele é apenas alimentado, né, nesse caso aqui ele tem um campo de radiação infravermelha, e nesse caso aqui ele é considerado um sensor infravermelho passivo, ou seja, um IVP. Por outro lado, existem os sensores IVA, que aí existe em si um emissor e um receptor, ambos alimentados com a energia elétrica dos dois lados, né, fazendo com que essa característica de alimentação e de emissão e recepção de sinal seja caracterizado como um IVA, ou seja, um infravermelho ativo. Eu coloquei aqui de uma forma bem simplista, mas basicamente o conceito é esse, quando se fala de IVA e IVP. Bom, e locais de aplicação, né, desse sistema? Bom, pode ser desde escritórios, hotéis, universidades, shoppings, banco, é muito vendido esse tipo de sistema para
o público-alvo em si, né, também, e hospitais, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas também é muito utilizado, e também residencial. Né, atualmente está crescendo a insegurança, né, a segurança pública está deixando a desejar, que isso faz com que o próprio, né, morador em si, né, ele procure um sistema de segurança. Então está crescendo muito essa demanda também, e como é um sistema simples de instalar, né, vocês facilmente podem oferecer para qualquer público, desde um público pequeno, um mercado pequeno, ou até um mercado realmente grande. E não é nada complexo de fazer a instalação desse sistema, e é muito bom. Bom, referente à integração de sistemas, né? Eu coloquei também aqui uma forma, né, algumas possíveis integrações que é possível se fazer. Por exemplo, com o CFTV, né? Você tem um sistema de CFTV e quer integrar com